agradecemos. Nós pedimos a Deus que esse momento seja um momento especial do Senhor, para a vida da igreja, um momento no qual o Senhor vai falar conosco, vai falar com a igreja. Senhor, eu peço que o Teu Espírito tenha liberdade para trazer uma palavra de poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos de unção, nós precisamos de algo novo, nós precisamos de algo poderoso do Senhor para a nossa vida. Então, Deus, tenha liberdade nessa noite, nessa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus bem bonito. Se é para Jesus, você pode aplaudir bem bonito. Jesus merece. Aleluia, glória a Deus, amém, amados? Amém. Paz seja convosco. Amém. Hoje tem vivo aqui? Amém. Paz seja convosco. Amém. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um verso da Bíblia que fala assim: celebrar o Senhor com júbilo, né? Nós somos de um consenso, se não me fala de memória, é isso, pastor? Acho que é, né? Celebrar o Senhor com júbilo. Toda vez que nós estamos na presença de Deus, não importa o que está acontecendo, nós temos que dar a Ele todo o júbilo do nosso coração, da nossa alma, porque somente o Senhor, Ele é digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração. Podem sentar, queridos? Somente Ele pode, é o único em todo o universo que pode receber, que é digno de receber. Muitos desejam receber a tua adoração, muitos querem, né? Mas somente o Senhor há nele toda a dignidade de poder receber a nossa adoração. Amados, é um prazer estar aqui com vocês nesta noite, poder mais uma vez estar aqui. Já fazia muito tempo que eu estava vindo aqui, né? Mas eu quero agradecer a Deus por esta noite, pela oportunidade que Ele nos dá de poder adorar o Seu nome, de poder juntos podermos ser abençoados por Deus. Quem é que vai ser abençoado essa noite? Diz amém. Amém. Quem é que vai ser abençoado essa noite? Diz um amém. 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 Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Marco Aurélio pelo convite. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Precisar da gente, nós estamos aqui. Amém? Todos os irmãos, que Deus possa estar abençoando você. Eu espero ser canal de Deus nessa noite para a sua vida. Amém? Espero que Deus possa falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. Muito bem. Nós estamos vivendo uns dias que nós vamos falar sobre colheita, né? E o que acontece, amados, quando nós vamos pensar em colheita? Nós vamos pensar primeiramente numa plantação, não é verdade? Num pomar, numa barreira de videiras, de uvas, muita colheita. Então, quando nós imaginamos falar de colheita, nós estamos pensando em prosperidade. Amém? Sim ou não? Pensamos em prosperidade. É lógico que hoje, no nosso meio, não sei, mas dificilmente nós vamos encontrar um produtor, um agricultor que tem uma grande fazenda, que tem lá os seus frutos. Hoje a nossa colheita, ela é bem diferenciada daqueles tempos onde se utilizava muito da agricultura. Ainda existem grandes produtores? Sim, lógico que sim. Por isso que quando nós vamos ao mercado, nós conseguimos lá os nossos alimentos. Mas na verdade a nossa colheita hoje, ela acontece no nosso dia a dia, dentro de uma empresa, numa fábrica, numa faculdade, numa escola, numa venda de um seguro, né? Então aí está a nossa colheita. Muito bem, espero que nessa noite nós possamos entender aquilo que Deus, Ele vai falar aos nossos corações de uma forma direta, amém? Muito bem. Irmãos, existem leis na física. Eu estou entre professores aqui, eu tenho que tomar cuidado para não falar besteira, né? Mas uma da lei é a lei da gravitação universal. Os vocês que passaram pelo colégio sabem disso. E a lei da gravitação universal ela diz o seguinte: a matéria atrai matéria na razão direta das suas massas, na razão inversa do quadrado das distâncias que a separam. Acertei, professor? Ou seja, tudo está sendo atraído. Você pode até dizer assim: eu não acredito, eu não creio na lei da gravidade. Mas aí eu vou desafiar você então vamos subir no prédio mais alto da cidade, para você se joga. Você não crê na lei.
E a lei diz o seguinte, que se eu soltar alguma coisa aqui, a gravidade vai puxar e é chão. Não é verdade? Não foi essa a observação do cientista quando ele observou a fruta caindo e lá ele viu que tinha alguma coisa que atraía. Pastor, por que você está dizendo isso? Bom, eu estou dizendo para você que existem leis físicas que nós, por mais que não acreditemos, por mais que não concordemos, por mais que nós não entendamos, eu não sou um físico, eu não tenho esse entendimento, só que estas leis existem e estão em operação. Outra lei também que nós aprendemos fácil no colégio, fala assim, olha, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é verdade. Você está andando no trânsito, se você quer entrar na frente de outro carro, se ele não parar, vocês vão se chocar, porque não cabem os dois. Se você está andando na rua, você muitas vezes tem que se desviar das pessoas e de repente você está um esbarrando. Por quê? Porque não cabem 2 pessoas no mesmo espaço que você está ocupando. Aonde você quer chegar, pastor? Bom, vamos. Já que nós também não podemos mudar as leis físicas, as leis da natureza, muito menos nós podemos mudar as leis da palavra de Deus. Amém? 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 Pastor, eu não concordo. Tudo bem que você não concorda. Pastor, eu não entendo. Tudo bem que você não entenda. Mas mudar, nós não podemos mudar. Por quê? Porque são leis, são princípios. Então, o tema que Deus colocou no meu coração hoje, irmãos, é como obter uma colheita fantástica. Quais são os passos que nós temos que dar, que nós temos que fazer para que a nossa colheita, durante o mês, durante o ano, durante a nossa vida, ela seja uma colheita fantástica, da qual nós possamos nos regozijar, da qual nós possamos levantar as nossas mãos e dizer assim, verdadeiramente Deus me abençoou. Todos nós almejamos o sucesso, né? Hoje, se tiver algum corintiano aqui, está meio triste, porque o Corinthians perdeu, né? Por quê? Estava torcendo, né? Houve uma frustração. E quando nós somos frustrados, por quê? Porque ninguém quer ficar em segundo lugar. Eu nunca vi até hoje dar valor às pessoas que estão em segundo lugar, aos campeões, aqueles esportistas, vibrar porque tiraram o segundo lugar. Não que seja desmérito, mas é cultura. Todos nós queremos vitória. Você já pensou eu chegar aqui para você, irmãos, falar assim para você, povo de Deus, boa noite. Quem nesta noite aqui deseja vitória, diga amém. Ninguém diz amém? Amém. Amém. Vamos lá, para participar, tá bom? De novo, vamos ensaiar. Povo de Deus, boa noite. Quem aqui nessa noite deseja vitória, diga amém. 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 Agora você já pensou se eu chego aqui para você e falo assim, povo de Deus, boa noite, quem aqui deseja derrota? Ninguém quer. É incoerente. Todos nós queremos ser vencedores. Todos nós somos motivados a estar na frente. Queremos ter sucesso. Gostamos de ser elogiados. Gostamos, irmãos, de que alguém chegue e fale assim, olha, você é uma bênção. Você é uma pessoa vitoriosa. Olha, é bom viver com você. É bom a sua palavra. É bom conviver com você. Nós desejamos isso. E nós precisamos disso. E não é desmérito, porque é muito melhor eu chegar para o nosso pastor Carlos e dizer assim, pastor, olha, o teu louvor, a tua adoração, a tua palavra, a tua oração edificou a minha vida. É muito melhor do que eu virar para o mar falando assim, puxa vida, a oração que o Carlos fez não vale nada. E nós muitas vezes, né, irmãos, temos a dificuldade de elogiar, mas uma facilidade danada de criticar. E isso é algo do ser humano, mas nós precisamos ser diferentes. Sabe por que nós precisamos ser diferentes? Porque Jesus, Ele deu a nós esta ordenança de nós sermos luz do mundo, de nós sermos sal da terra, e ser luz do mundo é ser diferente do que o mundo pensa, bem? Então existem leis espirituais que por mais que nós não concordamos com ela, nós não podemos mudar. E uma dessas leis, amados, para que nós possamos ter uma colheita fantástica o que plantamos, nós vamos colher. Amém? Amém. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz isso, olha, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear,
isso também ele vai colher, ou vai ceifar. Então a sua colheita está diretamente relacionada com aquilo que você está semeando. Você já deve ter ouvido um provérbio muito popular que diz assim: quem planta vento, colhe tempestade. Isso é uma realidade, é uma lei da semeadura. Tudo que eu desejo colher, eu também preciso plantar. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu estou plantando, com aquilo que eu estou semeando, porque aquilo que eu vou plantar, certamente eu vou colher. Não pode jamais uma pessoa que trabalha na lavoura, na agricultura, numa fazenda de plantações, se ele plantar a semente de milho, não adianta, ele não vai colher abóbora. Você já pensou que espanto seria para o agricultor, para o lavrador? Ele vai lá, semeia o milho, quando ele abre a espiga tem uma abóbora dentro. Seria um distúrbio da natureza, né? Impossível de se acontecer. Jesus fala que ele semeou o trigo e alguém foi lá, jogou o joio no meio, mas aí foi semeado junto, né? Mas amados, tudo o que nós vamos colher, para que a nossa colheita seja maravilhosa, a primeira coisa que eu tenho que observar é o que eu vou plantar, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher o que eu vou plantar. Eu preciso olhar a semente que eu vou depositar na terra, porque também não adianta você se preocupar com a colheita se você não se preocupa com a semente. Olha só o que nos diz a palavra de Deus em Gálatas 6, 8, 9: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então nós temos que tomar duas coisas aqui, nós temos que prestar atenção. Primeiro, como eu estou semeando? Eu estou semeando uma semente na carne, ou eu estou semeando no Espírito? A Bíblia é muito clara, amado: se eu semear na carne, eu vou colher corrupção, porque a carne, os sentimentos, os desejos, as nossas emoções, elas são corruptas. Isso não tem como mudar, isso é por misericórdia, é por graça, é por amor de Deus que nós estamos sobre a face desta terra, podendo servir e adorar um Deus verdadeiro. Podemos estar muito bem enquadrados naquilo que diz o profeta Jeremias nas suas lamentações. Ele diz o seguinte: que a única causa, que a única razão, que o único objetivo dele ainda poder estar na presença de Deus são as misericórdias de Deus, que se renovam a cada dia na nossa vida. Pastor, quando isso vai acabar? Somente no dia, irmãos, que acontecer o arrebatamento da igreja, onde o apóstolo Paulo, no capítulo 15, a primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: que isso que é mortal se revestirá de imortalidade, e isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos para estarmos com o Senhor. Então eu tenho que semear no Espírito para eu poder colher coisas espirituais. Se eu não estou semeando no Espírito, a minha colheita ela não vai ser colheita espiritual. Eu tenho duas coisas dentro de nós temos: carne e Espírito. E a palavra de Deus ligada diz que isso combate um combate contra o outro, a carne contra o Espírito contra a carne, e há uma guerra tremenda dentro de nós. E isso é com todos nós. Não é o meu título de pastor, não é o meu título de líder, não é a minha formação que
Jeremias servia, nós também servimos. E a palavra de Deus nos garante que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Não é porque o pastor Marco Aurélio é mais bonito do que eu que Deus vai abençoar mais ele, não é verdade, pastor? Cheio de pensar. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Porém, o que Deus vai observar é como nós estamos nos relacionando com Ele. Quando tem aquele filho que é mais chegado ao pai, né? O pai acorda de manhã, vai lá, o filho procura, pai, pede a bênção, pai. Hoje ninguém vai pedir bênção dos pais, né? Mas pede. Sua bênção, meu pai. E isso é uma história, na Bíblia a gente vai ver isso daí, relacionamentos de pai e filho, que eu sempre tenho o pai sempre teve na Bíblia algum carinho, porque o filho procurava. Desenvolvendo um relacionamento mais perto, mais próximo com o pai. Amados, Deus não é diferente. Se você se aproxima dele, desenvolve um relacionamento com ele mais próximo, certamente que Deus ele vai te abençoar mais por causa deste relacionamento, sabe? E é interessante, queridos, que quando o filho ele começa a observar o comportamento do pai, e ele toma isso como exemplo e começa a imitar o pai, começa a fazer imitações do pai, querer ser igual ao pai. Nós também, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que em nós podemos ser participantes da natureza divina. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu estou próximo de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais parecido eu fico com Deus. E se eu estou neste relacionamento com Deus, mais espiritual eu vou ser, mais espiritual eu vou ser, porque eu estou andando com Deus. Isso é o segredo, queridos, de chegar à perfeição. Nós olhamos lá para o capítulo 17 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar um homem cheio de problemas, cheio de defeito, Abraão, e de repente Deus ele chega para ele e fala assim: olha, eu quero fazer você um homem perfeito, eu quero que você seja perfeito, eu quero que você seja melhor do que você é, eu quero que você seja uma pessoa mais íntegra do que você é, eu quero que você seja uma pessoa mais abençoada do que você é, eu quero que você seja uma pessoa mais forte do que você é, eu quero que você seja melhor. E Deus então fala para Abraão, anda na minha presença e você vai ser perfeito, aleluia. Sabe, irmão, porque Deus ele é perfeito. Então, conforme nós estamos andando com Ele, essas imperfeições, as nossas mazelas, aquilo que é imperfeito em nós, aquelas coisas que nós temos em nós que não agradam a Deus e que impedem-nos de herdar o reino de Deus, quando nós estamos andando com Deus, Ele vai trabalhando em nossas vidas, e então isso vai mudando o nosso ser, e nós começamos a semear coisas espirituais e começamos a fazer colheitas espirituais. Amém? Tem coisas espirituais para nós colhermos, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que está em Éfeso, no capítulo 3, ele diz o seguinte: que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe que muitas das vezes nós começamos a olhar para as bênçãos materiais, queremos olhar a prosperidade material, mas nós esquecemos que nós precisamos também de termos e obtermos prosperidade no Espírito. Sermos prósperos na vida espiritual, sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios do poder de Deus, sermos cheios da presença do Senhor, sermos cheios da sua graça, sermos cheios da sua unção. Pastor, mas eu não vou ser pastor, não vou ser obreiro, eu não preciso disso. Quem disse, querido? Todos nós precisamos ser cheios do Espírito. Amém? E o Espírito Santo ele veio para todos nós.
Todos nós sermos abençoados e sermos cheios do Espírito Santo, irmãos. Então eu tenho que plantar coisas espirituais para que eu possa colher coisas espirituais. E você sabe de uma coisa? Quando nós plantamos coisas espirituais, a nossa colheita ela não vai ser passageira. Sabe por quê? Porque quando nós semeamos no Espírito, a nossa colheita ela vai transpassar os portões da eternidade. Acho que vocês não entenderam o que eu falo, vou falar de novo. Imagine, você tem uma porta para você atravessar, e um dia, nem mesmo Jesus sabe qual é esse dia, só Deus, mas nós vamos transpassar, vamos passar a porta celestial. Amém. Glória a Deus. A porta celestial. A porta celestial. Você sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Nós vamos entrar nos céus. Glória a Deus. Nós vamos entrar nos céus dos santos. Não perca esta esperança, porque nós estamos aqui reunidos por um único motivo. Um dia nós vamos estar com o Senhor e vamos passar a porta do reino celestial e vamos estar para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalonicenses, ele diz assim no capítulo 4, versículo 16 em diante, ele fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados nos ares para encontrar com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Esta era a grande esperança da igreja primitiva. Esta era a grande esperança do apóstolo, que um dia o Senhor vinha buscar a sua igreja e nós vamos viver esta realidade. Não há, irmãos, nada neste mundo que pode impedir a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar uma igreja pura, para buscar uma igreja santa, para buscar uma igreja imaculada, para buscar uma igreja que semeou no Espírito e colheu no Espírito e foi próspera, tanto na carne como no Espírito. Aleluia! Prosperidade material e espiritual que nós precisamos. E você sabe uma coisa? Deus tem nos abastecido, porque nunca se ouve tanto, irmãos, a palavra de Deus como nos dias em que nós estamos vivendo. Podemos ouvir a palavra de Deus a todo instante, a todo momento. Se você quiser ouvir a palavra de Deus 24 horas por dia, você ouve. E com pregadores diferentes, porque existe uma facilidade, amém? Até no Facebook a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, na verdade. Então não tem motivo mais para a gente fugir. Muito bem. Você já semente, né? Você já escolheu sementes espirituais. Agora tem um detalhe, irmão. Onde eu vou plantar? Onde eu vou semear? A primeira coisa que o agricultor, o lavrador pensa é: eu preciso preparar a terra. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, tem uma parábola lá que é a parábola do semeador. E ele começa contando a parábola. O semeador saiu a semear a semente. A primeira semente caiu à beira do caminho, depois caiu entre espinhos, depois caiu entre pedregais. E as três primeiras, elas até germinaram, mas não produziram, não frutificaram. Por quê? Porque não caiu em boa terra. Mas aqui caiu em boa terra, que está no verso número 8, 9, ele diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Por quê? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, o semeador ele
ele semeia a semente e ele deseja a colheita. Nós também semeamos e desejamos a colheita. Só que quando Deus semeia a palavra dele em nosso coração, irmãos, ele também espera colher a palavra. Ele espera que essa palavra germine, ele espera que essa palavra cresça, ele espera que essa palavra ela caia em terra boa. Como é que está o teu coração nesta noite? Como tem estado o teu coração durante os últimos meses, os últimos anos, em relação a receber a palavra? A palavra tem caído, mas ela tem caído na beira do caminho e logo vem o inimigo e tira. Ou ela tem caído entre os espinhos e tem sido sufocada, ou ela tem caído entre pedras e não tem frutificado, porque quando ela começa a germinar, ela acaba morrendo. Ou a palavra de Deus ela tem encontrado um coração fértil, um coração que medita, um coração que ouve, um coração que obedece, um coração que aplica, um coração que confia, um coração que acredita, um coração que verdadeiramente obedece e cumpre a palavra. Deus espera colher de nós. Ele espera que a palavra, irmãos, ela seja semeada. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas isso é só para aquele pecador que está lá fora, que tem ainda que aceitar Jesus. Não. Deus tem semeado em nossos corações palavras tremendas, palavras abençoadoras, palavras motivadoras, palavras edificantes para as nossas vidas, palavras transformadoras, palavras de arrependimento muitas vezes, palavras de correção, palavras de amor. Deus tem ministrado o nosso coração, amados, com a sua palavra, porque Ele ainda continua nos amando. Ser boa. Não existe semente melhor do que a palavra de Deus, não existe. Mas se a terra não for boa, a palavra ela não vai frutificar. Ela não vai. Ela precisa encontrar as condições necessárias, as condições climáticas, as condições de nutrientes, de ser uma terra fértil, uma terra produtiva. Eu me lembro que alguns meses atrás, no finalzinho do ano passado, do meio do ano passado para frente, eu comprei 20 quilos de terra. Melhor, né? E fiz uma horta no fundo do meu quintal. E semeei algumas sementes. E eu vou dizer uma coisa para você: todos os dias eu ia lá olhar para ver se a semente tinha frutificado, se ela estava germinando, se ela estava brotando. Sabe, quero dizer algo espiritual para você nesta noite. Deus ele visita todos os dias os nossos corações, para ver se o que Ele plantou em nossos corações ainda está dando fruto, ainda está germinando, ainda está produzindo, assim ainda existe alguma coisa dele em nossas vidas e em nossos corações. Deus ele tem nos visitado, esperando de nós colher coisas boas. Aleluia! Podemos estar desapercebidos, queridos, mas a palavra de Deus diz que o guarda de Israel, ele não dorme e não tosqueneja, ele tem visitado o seu povo, e
sabe quais são as nossas fraquezas, Ele sabe quais são os nossos pensamentos, e Ele nos prova, e Ele nos conhece. Aleluia! Vocês cantaram um hino aqui nesta noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Amém? E isso é sério, porque Ele faz. Ele sonda os nossos corações, aleluia. Sabe, amados? As condições para que a semente possa germinar tem que ser boa. Nos Salmos, existe uma passagem, no Salmos 1, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? A terra está num lugar bom, a semente está num lugar bem acondicionado, está num lugar onde ela vai poder produzir, ela vai poder frutificar. Então eu tenho que olhar, quando eu vou olhar para as coisas espirituais e coisas materiais, e nós vamos abrir um parênteses aqui para nós dizermos que o melhor lugar de trazermos a nossa semente, falando de recursos, irmãos, é o altar de Deus. Porque no altar de Deus há multiplicação, no altar de Deus há vitória, no altar de Deus há bênção. Sabe, quando eu estava meditando esta palavra, para trazer para vocês, Deus me levou lá na oferta da viúva, da pobre viúva. E Jesus estava observando ela, estava observando os ofertantes. E ele veio que a viúva trouxe lá, ela trouxe uma moeda. Aí nós começamos a pensar, puxa, uma moeda. Tem até uma historinha que o pessoal contava da notinha de R$1, mas hoje a notinha de R$1 até sumiu, não tem mais, não existe. Mas uma moeda, e ela só deu aquela moeda. E Jesus falou assim, puxa, ela deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela falou, eu vou ficar sem nada, mas eu vou entregar. Eu vou confiar que Deus vai providenciar. Eu vou confiar que Ele vai ser o meu sustentador. Eu vou confiar que Ele vai ser o meu provedor. Era isso que estava na mente dela. Ela confiava. E Jesus ele faz um comentário sobre as outras pessoas. E os discípulos indagaram, poxa, mas ela deu só uma moeda e o Senhor está falando que ela deu mais que todo mundo. Aí Jesus fala assim, puxa, os outros deram porque estavam sobrando. O que nós aprendemos aqui, queridos, sobre semeadura e sobre colheita? Sobre obter uma colheita maravilhosa. Não podemos dar a Deus aquilo que é sobra. Num português mais claro, resto. Quando nos resta, não dá para Deus. Tem até uma história de um pastor que ele foi para uma igreja. E a igreja, os membros da igreja tinham condições de manter aquela igreja muito bem, de uma forma confortável, de uma forma que a igreja fosse uma igreja abençoadora. Só que as pessoas não se preocupavam com as coisas da igreja, porque achavam que não era preciso. E aí o pastor, na casa pastoral, quando ele entrou na casa pastoral, a geladeira última, velha, tão tempo, e ele falou assim para o conselho, olha, nós precisamos comprar aqui uma geladeira nova, coisas novas para a casa pastoral, porque eu e minha família vamos viver aqui. E a pessoa falou assim, não pastor, não precisa, isso aí está bom, está servindo, serviu os outros pastores há tantos anos, por que o senhor vai querer trocar? Não tem necessidade não. E o pastor então ficou quieto, e outro dia o pastor foi visitar a casa daquela irmã, que era presidente do conselho, digamos assim, pessoa. Quando ele entrou na casa dela, ela viu que tudo era de primeira linha. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu preciso ter do bom e do melhor, mas o meu pastor e a minha igreja pode ter qualquer coisa.
De forma alguma. O mesmo Deus que abençoa a minha vida deve ser o abençoador do pastor e da igreja. Se eu semeio, Deus vai mandar-me a colheita. Então eu tenho que ver que também a minha igreja tem que ser uma igreja abençoada e abençoadora. Amém? Amém? Nós não podemos ter uma mente de que para Deus pode ser feito de qualquer jeito. Não podemos ter. Às vezes no improviso somos obrigados a improvisar, mas para Deus tem que ser o melhor. Deus espera isso de nós, o melhor de nós. Sabe por quê? Porque a qualidade dos frutos que nós vamos colher está diretamente ligado ao lugar onde nós vamos plantar. A terra fértil, amém? Outra coisa, quarta coisa, a gente já vai estar terminando, amém? A colheita é proporcional à minha semeadura. O que isso quer dizer? 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Lucas 6:38 diz assim: deem e será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sabe? Eu conheço a história de um pastor amigo meu, lá da Argentina, que ele foi numa convenção, e a pessoa que foi tirar a oferta, quando a pessoa foi comissionada para tirar a oferta, ele chegou, pegou o microfone e falou assim: irmãos, sem pensar muito, pega a maior nota que você tem na sua carteira e traga a oferta. Ele fez assim: $100. Era a maior nota que ele tinha na carteira. Aí que ele pegou aquela nota, entrou na fila da oferta, e ele falava assim: meu Deus, e agora? Dou, e aquela luta interior, né? Aquela luta interior. Até que quando ele chegou no local da oferta, ele falou assim: diabo, você não vai me vencer. E jogou ali a oferta minha. Terminou o trabalho, ele perguntou para a esposa dele: amor, qual foi a sua maior nota? $50. Eles voltaram para o hotel onde eles estavam. De repente, ela falou assim: vamos sair, vamos fazer compra lá nos Estados Unidos. Tem um lugar lá que tem muita roupa usada, só que de boa qualidade, né? Shopping chincha, digamos assim. E eles foram lá e compraram roupas. E quando chegou no hotel, ele foi descansar e a mulher foi arrumar a mala. Começou a passar as roupas que ela tinha comprado para colocar na mala. E de repente, quando ela pega uma calça, ela passa a mão assim, tem um volume dentro da calça. Ela pega e enfia a mão, era um pacote de notas. E ela começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 notas de $100. Ela falou assim: isso aqui deve ser dinheiro falso, não é possível. Ficou quieta. Falou para o esposo dela o seguinte, depois que acordaram, tomaram banho, falou assim: amor, vamos jantar no restaurante? O marido falou: amor, de que jeito? O dinheiro que nós tínhamos, nós demos de oferta. E o que sobrou, nós compramos as roupas. Como que nós vamos? Aí ela pegou e falou para ele: não, vou deixar que eu pago. Foi uma esposinha boa, né? Vou deixar que eu pago. Legal. Ele foi. E ela, se comer, ela pegou e chegou na hora de pagar, deu o dinheiro para ele. Pensando, né? Deve ser dinheiro falso. Chegou lá, ela pagou e voltou. Ela falou assim: então é de verdade. Aí ele contou para ele, falou assim: olha, dentro do bolso da calça havia $1.500. Muito bem, passou, terminou lá o trabalho, a convenção. O irmão pastor, ele tranquilo, né? Pensativo, falando: agora, ainda bem que a mulher foi abençoada, né? Aí ele falou: Senhor, tu não vai me abençoar, não? Eu não quero incentivar você a isso, irmão. Dá a tua bênção, estou esperando a devolução.
é isso que eu quero te ensinar nesta noite. O que eu quero te mostrar é que quando nós fazemos, às vezes Deus responde muito mais rápido do que nós pensamos. Ele é da Argentina e veio uma irmã se despedindo, terminado, pessoas do mundo inteiro, e chegou aquela irmã até ele chama-se Francisco, e chegou assim para ele e falou: irmão Francisco, um regalo para você, ou seja, um presente para você. E ele enfiou um cheque no bolso dele. Ele agradeceu e disse: as graças, irmã, Deus la bendiga. Agradeceu. E ela foi embora. Ele ficou curioso para saber qual era o valor do cheque. E quando ele puxou o cheque, ele olhou: $4.000. Querido, quando nós semeamos no altar de Deus com amor, sem esperar nada em troca, você pode ter certeza que Deus ele vai devolver para você muita mais vezes. Amém? É proporcional à sua semeadura. Outra coisa, nutra a sua plantação. A palavra de Deus nos mostra, amados, em Lucas capítulo 13, na parábola do semeador, que ele foi procurar frutos na vinha e não achou. E ele deu uma ordem: corta, porque o pensamento do agricultor é: por que essa planta ela vai ocupar a terra sem produzir, sendo que eu posso colocar outra no lugar dela para produzir? Dura essa palavra, é dura, mas é verdade. Se eu não produzo, Deus vai levantar outro para produzir no meu lugar. Amém? Eu fui nesses dias atrás em um trabalho que teve em São José dos Campos. Eu esqueci o nome do pastor agora, mas vocês devem conhecer um pastor que tem uma deficiência na perna. Sabe quem é? Lá da região do Amapá, lá, esqueci o nome dele agora. E o homem plantou em 2013 40 igrejas numa região, e ele é defeituoso. Ele deu um tapa de luva de pelica em todos os lados e falou assim para todos os pastores que estavam lá e líderes: ele falou assim, olha, se você não fazer a obra de Deus, Deus vai levantar um aleijado que nem eu, e ele vai usar essa pessoa e ele vai fazer a obra. Eu falei assim, olha, eu voltei de lá e falei assim, o quê? Veja, eu estou na minha posição, não é verdade? Porque eu vi um homem com uma dificuldade danada e ele fazendo. Aí nós fomos ontem na reunião em São Paulo, e eu estava dentro da van com os irmãos, e eu vi as duas pessoas atrás conversando, falando o seguinte, que duas pastoras, uma cega, a outra bem, perfeita, com visão, e de repente a outra pastora que é perfeita ligou para ela falando assim, pastora, eu preciso apanhar da pastora fulano de tal. Ela falou, por quê? Porque ela cega, cheia de dificuldade, batizou 5 almas e eu não consegui batizar nenhuma. Queridos, Deus está usando pessoas que nós imaginamos que Ele vai usar. Então, nós precisamos nos atentar, sabe por quê? Porque aqui na palavra de Deus, na parábola do semeador, mostra que ele vem buscar fruto. Aí, se você não produz, opa, tem uma ordem já determinada, vamos cortar. Mas também tem uma ordem intercessória que diz assim, bom, deixa ela mais este ano. Vamos tirar as picuinhas que muitas vezes está no nosso coração, que está nos impedindo de produzir, aquelas raízes de amargura. Vocês devem conhecer aquela praga chamada erva daninha, a erva do passarinho, que vem e vai deixar a mata todo. Não podemos deixar isso no nosso coração. E ali tem a ordem dele, né, que ele vai mandar o viticultor, ele vai estercar, ele vai nutrir, ele vai produzir as condições necessárias para que você produza. O que eu quero dizer para você é o seguinte, amado: Deus ele quer que você seja um produtor, que você produza frutos, que você tenha uma colheita. E muitas vezes nós precisamos dessa bênção de Deus. Tem muitas pessoas que muitas vezes desejam semear no altar de Deus e falam assim, Senhor, eu estou com dificuldade, eu estou cheio de dívidas, eu estou cheio de problemas, eu estou desempregado,
o povo hebreu saiu lá do Êxodo, Deus falou assim: vai para as vizinhas e pede para elas vaso de ouro. Pede para elas, vai pedir. E elas foram pedir, sabe por quê? Porque lá no deserto, quando eles foram levantar o tabernáculo, Deus falou para eles: olha, ninguém havia um coração disposto, traga a minha oferta. Eles tinham tanto para dar, porque eles haviam recebido, que Moisés teve que falar para o povo: para de trazer, porque agora nós já temos o suficiente. E Jesus, amado, tem que nos abençoar dessa maneira, e tanto que você vai trazer, que um dia o pastor vai falar para você: oh, por favor, para, porque não tem mais dígito lá no banco. Vocês viram, né? Sara também riu quando Deus falou para ela que era tua filha. Que bênção! Nosso Deus é um Deus abençoador, irmãos. Amém? Amém? Eu creio que de hoje em diante a minha vida e a sua vida vai ser diferente, porque eu estou disposto para que Deus me abençoe e abençoe você também. Eu estava falando com Deus esta manhã, você, a partir de hoje, eu quero que o Senhor age de uma forma diferente na minha vida, sabe? Ah, que coisa maravilhosa para nós encerrarmos. Quando Deus abençoar a sua vida, irmãos, na história da colheita, da festa de Pentecostes, da colheita que havia lá, sempre eles deixavam alguma coisa para as pessoas ir catando, né? Tem histórias assim na Bíblia. Não foi esse o foco que eu trouxe para vocês nessa noite, porque nós não temos muito tempo. O que eu quero te ensinar para encerrar, para você ter uma colheita abençoada? Quando você colher, compartilhe a tua bênção. Recebe uma grana abençoada, compartilhe. Compartilhe. Chame as pessoas que são mais próximas de você, faça uma festa, celebre. Né? Faz um churrascão, convida o pastor para comer com ele também. Você não come carne, Marcos? Oi? Não come carne? Não, mas... Compartilhe a tua bênção. Sabe? Olha só. Quando eu falo de celebrar, eu estou falando de celebrar com pessoas, mas também de celebrar no altar de Deus. Olha só o que diz em Deuteronômio, ó: as primícias, os frutos da tua terra trarás da casa do teu Deus. Bom, eu não tenho plantação. O que eu tenho? Eu tenho salário. Eu tenho 13º salário. Eu tenho férias. Eu tenho participação no lucro. Quem tem? Estava conversando com o pastor esse dia, falando assim: pastor, o povo lá na minha igreja me deu um calote. Por quê? Porque eles receberam o 13º salário, eles estavam esperando o dia para pagar o lugar da igreja e não contribuíram. Mas isso tudo, irmãos, é a nossa colheita. E se nós semeamos, Deus vai nos abençoar. Amém? Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Celebre, queridos. Quando você for abençoado, quando você colher, celebre. É dia de festa, porque na história de Israel, tempo da colheita era festa, era Pentecoste, era festa, era tempo de adorar, era tempo de exultar. Sabe por quê? Talvez lá as pessoas que plantavam, talvez ficavam assim dizendo: olha, quantas toneladas você recolheu este ano? Ah, eu colhi tanto porque Deus me abençoou e foi 20% mais do que o ano passado. Ah, quanto mais você? Talvez eles comentavam entre eles para falar da grandeza de Deus e ser abençoado. Nós estamos vivendo uma cultura em que nós não queremos saber que ninguém, quanto nós ganhamos, por quê? Porque esse homem não vai pedir dinheiro para essa palavra. Mas celebre aquilo que Deus coloca na tua mão, celebre aquilo que Deus põe nas tuas mãos. Não importa se é 1000, se é 1 milhão, celebre e fala: Senhor, muito obrigado, porque a minha colheita chegou, a minha bênção chegou, e eu te agradeço e celebro a ti, porque o Senhor foi fiel comigo. Aleluia. Deus é um Deus provedor, amados. Deus é um Deus maravilhoso. Para encerrar, vou contar para vocês a história de um homem. Ele foi muito bem sucedido. De repente ele voltou para a cidade dele, porque a empresa onde ele estava encerrou as suas atividades. Ele voltou e ele era um engenheiro. Ele começou a mexer no terreno dele, fazer as plantações, e o vizinho dele tinha uma inimizade com ele. E toda vez que ele passava, o vizinho mexia com ele, chamava ele de fracassado, de pobretão. E o vizinho dele tinha um cachorro
feroz. E um dia aquele homem, ele saiu de casa e deixou a filhinha dele. Quando ele voltou, o cachorro estava grudado no pescoço da criança. E ele correu para tirar o cachorro, só que foi tarde demais, aquela criança veio a óbito. E toda a cidade se revoltou contra aquele homem, contra o dono do animal. A polícia matou o cachorro, mas a criança não podia se fazer. E eles viviam da agricultura e precisavam de sementes para plantar e sobreviver. E o homem não conseguia semente emprestada, não conseguia semente vendida, não conseguia semente doada. E eles tinham um terreno lado a lado. E o homem, que era pai da criança, tinha sementes e semeou metade do seu terreno. E aquilo começou a incomodar aquele homem.